Olá, meu nome é Milena Gabriela de Souza Leite. Eu sou aluna pesquisadora do Programa de Iniciação Científica sobre o uso de substâncias psicoativas entre os enfermeiros que estão e estiveram na linha de frente da Covid-19. Em conjunto com a Laís Mirella de Oliveira Coelho e a professora Vanessa Pegoraro, construímos este trabalho. Dado o contexto pandêmico da Covid-19 que assolou a humanidade e que, apesar das medidas de prevenção e isolamento, houve uma contaminação exacerbada que causou a superlotação dos serviços de saúde, em especial os hospitais, causando uma sobrecarga e um desgaste aos profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, aqueles que prestam assistência contínua aos pacientes. Com as jornadas longas e estressantes de trabalho, houve maior incidência de transtornos mentais e também o maior uso de substâncias psicoativas, que se tornaram uma fuga da realidade do trabalho. Essas substâncias podem causar, essas substâncias interferem no ambiente de trabalho e podem causar problemas ao padrão do cuidado. Com isso, foi imprescindível identificar o uso e o abuso de substâncias psicoativas entre os enfermeiros que atuaram na linha de frente contra a Covid-19. O estudo trata-se de um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada através do formulário Google, através de uma análise descritiva por meio de representação de números absolutos e percentuais. Os critérios de inclusão foram enfermeiros maiores de 18 anos que estiveram na linha de frente contra a Covid-19 em um hospital universitário do Distrito Federal. Os critérios de exclusão foram aqueles participantes que não tinham condições psíquicas ou psicológicas de participar do estudo. Olá, eu me chamo Laís Mirella. Quanto aos resultados de discussão, no que diz respeito ao desenvolvimento de transtornos mentais após a pandemia, 32% dos enfermeiros afirmaram ter desenvolvido. Quando questionados quanto ao tipo de transtorno, foram identificados ansiedade, depressão e síndrome do pânico como os principais desenvolvidos. Apesar de um baixo percentual de enfermeiros terem desenvolvido transtornos mentais, pesquisas demonstram que atuar na linha de frente é um fator de risco para sintomas como ansiedade, depressão, medo, angústia e insônia. Já uma pesquisa realizada pela Fiocruz apontou que transtornos de depressão e ansiedade têm sido mais frequentes na população mundial após o início da pandemia de Covid-19. Quanto ao uso de substâncias psicoativas, 56% dos enfermeiros afirmaram realizar o uso. Dentre essas substâncias, a principal utilizada foi o álcool, com 24%, seguido de antidepressivos, ansiolíticos e psicotrópicos em menor percentual. Quanto ao uso de substâncias psicoativas antes e durante a pandemia, 68% dos enfermeiros afirmou que já fazia o uso antes do período pandêmico, e 32% afirmaram que o uso se iniciou durante a pandemia de Covid-19. Concluindo o nosso trabalho, tendo em vista os aspectos observados, foi possível identificar o uso e o abuso de substâncias psicoativas. Também foi possível compreender os fatores de risco que levam a este uso, e podemos citar dentre eles o tempo de descanso reduzido, as longas e exaustivas jornadas de trabalho exercidas pelos enfermeiros, a baixa remuneração e a baixa valorização profissional, a preocupação com a sua contaminação e a contaminação de seus familiares próximos e a vivência constante de sofrimento e de morte pela Covid-19. Além disso, o nosso estudo apresentou algumas limitações, dentre elas podemos citar a baixa adesão ao questionário de pesquisa, e por isso resultou em uma pequena amostra. Devido à estigmatização do tema, possivelmente as respostas podem não ter sido tão fidedignas. E assim concluímos o nosso trabalho.